Olá! A maioria dos cursos de redação enfatiza aspectos superficiais do texto, como vocabulário e gramática, deixando de lado a sua estrutura profunda, isto é, os alicerces que o sustentam. É como construir uma casa sem uma planta, preocupando-se mais com o acabamento do que com o projeto. A ideia básica desta aula é que antes de escrever é preciso planejar. O planejamento do texto segue as seguintes etapas: definição do tema do texto, da extensão, do público-alvo e do nível de linguagem, isto é, ultraformal, formal, semiformal ou informal. Busca de ideias, que se faz por meio de dois processos, brainstorm e pesquisa. Seleção e organização das ideias, formando e a seguir ordenando famílias de ideias, bem como descartando as ideias não aproveitáveis. Montagem da estrutura de tópicos, o chamado plano piloto. Só então é que vai se iniciar a redação propriamente dita. Durante esse processo, pode-se eventualmente reordenar os parágrafos e adequar os elementos de transição. Finalmente, atribuem-se títulos ao texto e às suas subdivisões, face a releitura, a eventual reescrita de alguns trechos e a revisão final. Uma vez que se tenha escolhido o tema, ou ele nos tenha sido dado por alguém, é preciso ter clareza sobre alguns aspectos. A quem o texto se destina? Isto é, qual é o meu público-alvo, os meus leitores efetivos ou em potencial? Como devo me dirigir a esse público? Que estilo de linguagem devo empregar? Por que quero escrever esse texto? Qual a sua justificativa? O que me move a escrevê-lo? O que pretendo com esse texto? Quais são os meus objetivos? Que reação desejo produzir? De quanto espaço disponho? Lembre-se de que, muitas vezes, temos uma limitação de espaço imposta pelo veículo em que o texto será publicado. Quanto quero me aprofundar nesse assunto? Um livro é sempre mais longo e profundo que um artigo, e assim por diante. A partir daí, temos de buscar as informações e os argumentos que comporão o nosso texto. Alguns deles estão dentro de nossa própria cabeça, outros estão fora. Para trazer ao papel as ideias dentro de nós, fazemos o chamado brainstorm. Para as ideias e informações fora de nós, fazemos pesquisa. O brainstorm é uma técnica muito utilizada em empresas e agências de publicidade, com o objetivo de despertar a criatividade e achar soluções para problemas ou criar campanhas. Pode ser feita individualmente ou em grupo e consiste em pensar no maior número possível de ideias e argumentos que tenham a ver com o tema proposto, sem se preocupar num primeiro momento se serão úteis ou não. Para não bloquear o fluxo criativo, aliás, estabelece-se como regra que nenhuma ideia, por mais estapafúrdia que seja, será descartada. A seleção do que interessa e o descarte do que não interessa ficará para depois. O brainstorm muitas vezes ocorre ao longo de vários dias, enquanto estamos pensando no texto que vamos escrever ou mesmo quando estamos distraídos, ocupados com outras coisas. Por isso é sempre bom andar com lápis e caderneta. Nunca se sabe quando uma ideia vai surgir. Muitas vezes, uma ideia não aproveitada neste momento para o texto em que estamos trabalhando pode vir a ser útil no futuro, em algum outro texto. Especialmente profissionais que vivem da escrita costumam guardar as ideias e mesmo arquivá-las por ordem de assunto, para futuro aproveitamento. Mas como se faz um brainstorm? Imagine que você precisa redigir um texto, por exemplo, um verbete da Wikipédia com o tema "O automóvel no Brasil". Para começar, você precisa reunir os ingredientes, isto é, as ideias e argumentos que usará para construir o seu texto. A pergunta que você deve se fazer é: o que posso falar a respeito desse tema? Pense em coisas que tenham a ver com automóvel e Brasil. Talvez você pense em mecânica, poluição, trânsito, acidentes, indústria automobilística, o status de ter automóvel, conforto, velocidade, praticidade e também em legislação de trânsito, paixão do brasileiro pelo automóvel, jeitinho brasileiro, corrupção da polícia, autoescolas, medo de dirigir, carros esportivos, condições das estradas, a história do automóvel no Brasil, as novas tecnologias, comparações entre o Brasil e o resto do mundo, etc, etc. Viu quanta coisa pode vir à sua cabeça a partir de um tema aparentemente simples?
Pois bem, se você continuar esse exercício de buscar ideias, poderá encher páginas e páginas com itens interessantes e que renderiam um bom texto. Mas dependendo da extensão e do público de seu texto, vai chegar uma hora em que você achará suficientes os tópicos que já garimpou. É aí que você vai passar para a fase de seleção, organização e descarte de ideias. É aí também que você verá quais tópicos exigirão pesquisa. Dependendo da natureza do trabalho, ela pode ser bibliográfica ou de campo, envolvendo entrevistas, visitas a arquivos, museus, etc. Hoje, a principal fonte de pesquisa bibliográfica é a internet, o que não exclui a consulta aos bons e velhos livros de papel. Reunidos os ingredientes, isto é, as ideias e argumentos, vamos começar a preparar nosso bolo, ou melhor, nosso texto. Começamos por estabelecer uma lógica interna. Por onde começo a minha exposição, para onde vou e como desejo terminar. E então vamos encaixando as ideias que reunimos nessa lógica. Assim, vão pouco a pouco surgir famílias de ideias, já que argumentos relacionados devem ficar juntos. Essas famílias vão ser organizadas numa ordem lógica, das mais genéricas às mais específicas, de modo que o resultado do processo seja o que chamamos de plano piloto do texto. Esse plano pode se estruturar em itens e subitens e pode mesmo ser numerado sequencialmente. Itens 1, 2, 3, subitens 1.1, 1.2 e assim por diante. O plano piloto, assim ordenado e numerado, se parecerá bastante com o sumário de um livro. A ideia é que seja assim mesmo. Se você está redigindo um livro, tese, monografia, relatório ou qualquer outro documento longo, o plano piloto, uma vez acrescido dos números das páginas, se transformará no sumário da obra. Mas mesmo que você esteja escrevendo um texto mais curto, como um artigo, por exemplo, no qual não cabe um sumário, o plano piloto será o seu guia, o mapa da sua rota na viagem rumo ao texto pronto. Fica evidente que todo texto tem uma estrutura, um plano, seja ele um livro ou um mero artigo. O que muda é que textos longos costumam apresentar a estrutura ao leitor, já textos curtos não. Algumas ideias e informações, embora interessantes, podem não se encaixar nessa estrutura. Por isso, devemos excluí-las do plano piloto, mas, como eu disse, podemos guardá-las para o futuro. Só depois de estabelecido o plano piloto é que devemos começar a redigir. Mesmo assim, a vantagem de termos o plano é que ele é bem maleável. Se uma informação nova surgir, podemos inseri-la no plano no ponto exato em que ela fará sentido, isto é, junto a outras informações de mesma natureza. Também podemos alterar o plano aqui e ali, acrescentando, suprimindo ou deslocando seções conforme nossa necessidade. Agora, escolher o tema, reunir os ingredientes e pôr mãos à obra. Bom trabalho!